Carlo Connect Blue 678, 113 of Hong Kong and 330 for Started Hardback Closed and Pushback Closed. Olá, estamos aqui em mais um Flap Interview e temos a alegria de receber um querido amigo, Roberto Luiz, tudo bom? Panda, que prazer. O Roberto, vocês vão ouvir umas histórias que vão além das fronteiras do Brasil, né, Roberto? Um pouquinho, andando um pouquinho pelo mundo aí. Enfim, o Roberto é um dileto, um querido amigo. A gente se conheceu, claro, no mundo da aviação, descobrimos que tínhamos outras coisas em comum. E o Roberto é um profissional absolutamente incrível. Ele tem uma carreira reconhecida internacionalmente, falaremos sobre isso. Ele tem uma experiência que é de cair o queixo. Ele ocupou posições de destaque em todas as empresas que ele trabalhou e é um cara adorável, assim, um cara absolutamente querido, fácil, ele ensina sem ser professoral, ele consegue ser didático, simplesmente porque ele é daquelas raras pessoas que tem café no bule, né? Então, quando ele fala de alguma coisa é porque ele já viu, já fez, já passou, já aprendeu e ele transmite isso com uma facilidade, com uma consistência que acaba deixando as equipes dele encantadas. Eu sei que esse é o caso aqui. Mas antes da gente entrar na historinha dele, vamos lá, a gente tem os nossos anúncios de sempre. Aqui está a nossa edição de outubro, que é a edição de aviação comercial. Item de colecionador, ela esgota. Então, se você ainda não tem a sua, você pode entrar no nosso site, que você está vendo aí, pelo QR Code, e comprar este exemplar avulso, qualquer exemplar avulso dos últimos 63 anos de história, a gente tem aqui em estoque. Ah, eu quero uma Flap de 1977, que tinha o jumbo da Suíça na capa. Está aqui. E você pode ainda, claro, fazer a assinatura da revista, que é algo que a gente sempre recomenda, porque você vai ter conteúdo exclusivo, vai ser entregue na sua casa em qualquer lugar do Brasil, e você tem algumas vantagens adicionais por ser assinante. A gente não pode também deixar de agradecer a AMF Import, a sua loja de carros especiais e importados. Preciso te levar lá, Roberto. Os caras têm 500 carros em exposição. É inacreditável. Galaxy, Landau, Ford, Bentley, assim, é uma Disneylândia do carro. Assim, então, eu sei... ir, Panda. Vamos combinar. Vamos combinar com o Alberto Moisés, que é o dono, que é um queridão, e você vai ficar encantado. São 500 carros de todos os tipos, brasileiro, importado, vintage, de colecionador, super carro. Tem sempre um carro parecido com o que você quer e de quebra você pode até blindar o seu carro, porque eles fazem tudo lá. Fantástico, é a nossa Disney. Ah, completamente. Para quem gosta de carro, é a Disneylândia mesmo. Vou te cobrar, quero ir. Vamos combinar. Deixa eu acertar com o Alberto isso, para a gente fazer uma visitinha. E a gente agradece também a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está agora com 3.600 voos adicionais em Congonhas, agora na autoestação, mais 450 em Viracopos, né, para atender a autoestação aí para destinos de praia, destinos turísticos, né, ou mesmo cidades grandes, assim, que ganharam não apenas frequências adicionais, como também a Azul passou a fazer alguns city pairs diferenciados para essa autoestação, né, ligações ponto a ponto que não estão na malha normal. Enfim, é mais uma razão para você descobrir porque no Brasil e no mundo os céus estão sempre cada vez mais azuis. Acesse voeazul.com.br, compre sua passagem e boa viagem. Vamos embarcar na nossa viagem? Bora lá. Então tá bom, chegou a hora da gente conversar. Obrigado pelo convite, puta prazer estar aqui, você, além de um amigo, é uma referência da aviação, a gente sabe, motivo de orgulho para todos nós, de inspiração, então tá aqui hoje é realmente uma alegria. Para mim também, assim, você é um cara incrível. Deixa o pessoal descobrir isso. Vamos lá, nome completo. Roberto de Oliveira Luiz. Nasceu em... General Salgado, na fazenda São Jorge. Onde que é General Salgado? Em que estado? Fica no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, oeste, entre São José do Rio Preto e Ilha Solteira. Tá mais ou menos na metade. Lá pro lado de Andradina, assim, por ali, não? Valparaíso? Não. Mirassol, São José do Rio Preto. Você vai pra Ilha Solteira. Não fala em Mirassol, não. Não fala, pelo amor de Deus, não me fala em Mirassol. Que aqui é todo verde, pessoal. Não me fala em Mirassol. Não vou Muda de cidade. Diz que é longe de Mirassol. É verdade. Ou seja, eu vivi nessa cidade até 1 ano de idade, meus pais se mudaram dessa fazenda para a cidade, mas sempre até os 18 anos estive na região do interior de São Paulo, né? Ou seja... Prudentino?
Dos 9 aos 18 tive em Auriflama, que quando eu falo que eu Sim. sou de Auriflama, ninguém conhece. Que isso, Auriflama? Uma cidade muito bacana no interior de É. São Paulo e lá eu vivi até os 18 anos, dos 9 aos 18. E veio para São Paulo? Vim para São Paulo, pra estudar, porque a Auriflama não tem faculdade, né. Aham. Então eu vim para São Paulo para estudar, fazer cursinho e depois prestar vestibular e fazer faculdade, fazer uma carreira. Viemos Por em 3 amigos, Hã. alugamos um apartamentinho, um monoambiente, que se diz em espanhol, Sim. em português não lembro agora, uma sala e quarto junto, né, e cozinha, né. Kitnet, às vezes. Kitnet. Em italiano é monolocale, que é a mesma coisa, assim. Monolocale, sim, sim. E Em 4 amigos e aí Aham. começou a aventura de São Paulo. Pô, já chegou com o pé na porta, hein. 3 amigos num apartamentinho deve ter sido Cara, era uma coisa democrática, né, porque a gente era amigo desde a infância, então tudo funcionava bem. Não te digo que era bem organizado, que eu vou mentir. ok, Mas moramos acho que 5 anos juntos e que nunca legal. teve problema. Mas faculdade do quê? Então, o sonho era ser veterinário, né, Ah, porque vim do interior, né, mas como você sabe, fiz sempre escolas públicas no interior e tentei realmente, eu vi estando em São Paulo, falei: "Cara, você não vai conseguir", até porque também eu precisava fazer uma pública, porque condição de pagar sim, era complicado, né, sim. então, É. aí o mundo me acabou levando para outra realidade. Que foi? Fui trabalhar no Itaú à noite, Ah, a gente trabalhava no departamento de microfilmagem, né, tá. vinha aquelas malote do Brasil inteiro e a gente trabalhava das 6 à meia-noite, microfilmando documentos e estudava de dia. E, da sexta para o sábado, geralmente eu fazia de 6 às 6, porque as 6 horas que você fazia da sexta para o sábado era hora extra, adicional noturno, Tá. dava Ah, quase mais um salário. entendi. Aí fomos trabalhar no Itaú e começar a procurar outras oportunidades e estudar, moçada, aquela moçada do interior, né, que vem para São Paulo para Mas vem com a faca, crescer, mas vem com a faca no dente, né. vem com a faca no dente. Isso que é mais legal. Que essa geração hoje normalmente não tem É, é. esse drive, né, É. de Tem uma moçadinha boa, mas tem tem, muita sempre gente tem. que tem, Mas falta a faca no dente. enfim, eu sinto isso, assim. Tem uma geração que tem dificuldade em aceitar autoridade, enfim, É. experiência e tal, mas ok. E pra gente foi bastante difícil, né, você sair de uma cidade de 20.000 habitantes, onde o seu transporte era bicicleta ou a pé, ter que enfrentar metrô, sair do centro de São Paulo, que era na Boa Vista, Ah, o Itaú, o head office do Itaú, que agora acho que é na Conceição, então, é. sair ali do centrão meia-noite pra pegar ônibus, Onde era você morava? na Vila Mariana, na Tá, Praça da Árvore. tá, Um apartamentinho ali, então foi assim, assim que eu cheguei também na aviação. vamos lá. Porque, trabalhava comigo um rapaz que chamava Maruém, eu me lembro muito bem, que era também da Praça da Árvore, a gente se conheceu lá e pegava metrô junto, e ele fazia também, além disso lá quem trabalhava ali no Itaú, todo mundo tinha 2 empregos, ou estudava ou a maior parte Aham, tinha 2 trabalhos. uhum. Trabalhava durante o dia e à noite trabalhava ali. E o Maruém ele fazia bonecas para vender nas lojas da Praça da Árvore, bonecas de pano e tal. Aí eu, para complementar, comecei a ajudar ele a A fazer fazer boneca. boneca. Aham. Então trabalhava no banco, fazia boneca, estudava, aquela coisa. E ele tinha uma irmã, que chamava Khadija. Kadisha? Khadija. Eles eram libaneses. Tá. Aí um dia a Khadija chegou: "Roberto, você tem segundo grau?" "Tenho." "Tá fazendo cursinho?" "Tenho." "Pô, você não quer trabalhar na Varig?" Falei: "Como assim Varig? O que é Varig?" "Sou de Oriflama." Ela falou: "Não, eu trabalho no recursos humanos da Varig e estão precisando de pessoas para auxiliar administrativo." Falei: "Poxa vida, como que é? Como ganha?" Porque o Itaú pagava bastante, era 6 horas, tal. Sim, Era um pouco melhor, era durante o dia. Falei: "Bom, eu tenho que mudar minha vida, né, que aí eu já tenho que decidir por faculdade e tal." Aí fui, panda. Fiz lá os exames, uma semana mais ou menos, tal, que legal. e me esqueceram 2 meses. Tipo 2 meses, falei: "Ah, não vai rolar, né, não fui bem, a garotinha de Oriflama, acho que." Aí me chamaram para 2, 3 entrevistas, aí entrei na contabilidade da Varig. Contabilidade primeiro. Tá, Contabilidade. Entrei no departamento de controle de cargas. tá, que era Congonhas, né? Congonhas, ali nos escritórios de Congonhas. Isso. O escritório é enorme, não sei, 300 mesas de madeira, aquele monte de papel. E é porque não tinha nada digital, né, era Nada. tudo com papel carbono, né. Então, pra você entender um pouquinho como era esse departamento, nós controlávamos os AWB, os conhecimentos internacionais, né, então,
saía a distribuição do estoque, né, que ia, sei lá, para Miami, para a loja do centro, para a loja do aeroporto, para os agentes de viagem. Então a gente tinha um cadastro da onde ia. Aí aquilo era emitido, vinha numa folha de receita, que era, passava na contabilidade, aí vinha o documento anexo, a gente laçava, era tipo uma pasta Z. Esse documento foi emitido, ele é prepaid ou ele é collect, ou seja, ele está pago ou vai ser cobrado no destino, né? Todo Varig vai ser transferido, se é transferido tem que ter um débito interline. A gente fazia todo esse acompanhamento, todo manual, Incrível todo isso, né? manual. Por isso que tinha 400 pessoas, né? Tem que ter o prorrateio, né? Porque uma coisa mais linda que existe na aviação é o interline, né? Porque não Claro. existe nenhuma companhia. Então esse conhecimento era transferido para outra companhia, tinha que fazer o cálculo. Se ele era prepaid que eu recebi, ela ia me debitar. Se era collect que ela ia cobrar, eu ia cobrar ela, mandar para Nossa, ela. Era uma coisa assim, fazer isso na mão, cara. tudo na mão. Tudo na mão. Só Eu- tinha uma coisa, dá até medo de falar aqui, né? Porque os amigos que estão vendo falam, porra, vocês são jurais. Dois Que o faturamento pterodátilos. interline, né, que ia para Geneva a cada 15 dias, sim, era feito por cartão, aquele cartão perfurado. Exato, que a gente levava lá, como que chamava o departamento? Eu não lembro. Perfurava todos os cartões, Não aí era- saía aquela fita, como uma fita de filme, né? Umas IBM, assim, né? Que Isso, ele ia isso. sanfonando, né? E aí Ia se cuspindo gravava. e pá, pá, pá. Isso. É. Aí daquilo saiu uma fita, que a cada 15 dias cada um colocava embaixo do braço e ia para Geneva pro Yata Clearing House, né? Porque você não podia Nossa, perder o time. Aí deixava fazer o processamento e, bom, aprendi muito. Estamos falando de que ano? Estamos falando de 80? 1980. Não. 80, 85, mais ou menos, eu tive nessa área aí, né? E o meu primeiro dia na Varig foi muito frustrante, né? Falei, puta, saí do banco, né, de microfilmar, vou entrar num lugar, outro trabalho, né? Me colocaram numa mesa igual essa aqui, cheia de AWB, né, conhecimento aéreo. Ó, coloca em ordem numérica para arquivar. Falei, cara, como que é isso, né? Mas era alguém tinha que arquivar aquilo. Quem arquivava? Os primeiros, né? Claro. Os que chegavam ali. Os últimos que chegaram. Os últimos que chegaram, né? Mas depois fui crescendo e já desde uma coisa que eu sempre falo da Varig, ou seja, a gente tem muito para falar da Varig, né? Mas me formou, sim. Desde o começo, já, não sei, 2 anos que eu estava lá, ó, você vai fazer inglês. Me colocaram num curso de inglês lá dentro, curso de formação. Ou seja, eu não sei quantos cursos eu fiz pela Varig, mas eu fiz até a minha carreira toda, fiz até pós-graduação, como se diz, MBA pela Varig. Então, Sim. aí já começaram a me treinar também, a ajudar na formação. Eu comecei a fazer administração de empresas, que foi bom, esquece a veterinária, né? Tá. Já estou aqui, vou fazer administração de empresa, depois fiz contabilidade, e junto com isso também a Varig auxiliou muito na minha formação. Quem que era o vice-presidente da tua área? Quem era o... Da minha área era Bartolo, se chamava. Tá. Bartolo. Sim. Depois tinha o Kaiser também, que hoje está vivo ainda, o Kaiser, né? Aham. O Ricardo Kaiser. E foram pessoas que E eles viram se um certo reportavam ao departamento de receita, ao ao financeiro. financeiro, que era o Rubel Thomas, na verdade. O Rubel era Era o financeiro. Rubel Thomas, Então toda essa estrutura reportava ao Rubel Thomas. Tá. E depois foi presidente no final já da Varig. Outro grande nome que a gente precisa trazer para cá é o Rubel Thomas. Assim, adoraria sabia. ter ele conversando com a gente. Acho que vale a pena. Vale a pena. Muita história. Muita história, muita história. O Rubel é uma figura que, enfim, eu acho que ele foi injustiçado pela história, assim, mas Sim. esse é outro papo, mas enfim. São muitos momentos que aconteceram, né? Mas enfim, aí estamos em metade dos anos 85, a década perdida, né? Uma década de enormes desafios para a aviação, para o Brasil e para a Varig também, né? Cruzeiro naquele momento. Isso. Né? E aí, ou seja, eu fui auxiliar administrativo por 5 anos praticamente. Com 4 anos me convidaram para fazer um teste para encarregado, que você tinha o auxiliar, o encarregado e o chefe de seção. Né? Não passei. Puta frustração. 1 ano depois me chamam, Roberto, tem uma vaga de chefe de seção. Falei, como assim? Se eu não passei para encarregado? Não posso ser chefe de seção direto. Vai lá, então. Fui e passei. Mas o que aconteceu? E aí foi engraçado que do dia para a noite eu virei chefe dos meus chefes, que eram os encarregados, né? Aí foi uma época que eu já entrei mais realmente no Interline, trabalhar junto com a IATA, nas resoluções de IATA de carga. Primeira vez que eu fui para Montreal, numa convenção da IATA, com, sei lá, garotão, 25, 26 anos. Essas coisas que hoje é impressionante. Lá, negociando os papers com as feras, né?
as grandes companhias aéreas, e foi muito engraçado histórias, né, que o Bartolo, que era essa pessoa que era do departamento, que Deus o tenha, já faleceu. Você vai para o Canadá comigo? Nem tinha passaporte, nada, não, tranquilo que aqui na Varig resolve tudo, na Varig, né, tinha um japonês ali na Consolação e não lembro o nome dele, que resolvia tudo, Passaporte na hora, né? visto, pá. Pimba. Tem roupa de frio? Tenho. Trouxe uma japona de Oriflama, tal. E vai para o Canadá. Cheguei com ele, entramos no hotel já direto na garagem, subi pro quarto, né. Ele acho que foi descansar, eu era molecão, né. Eu falei: "Ah, vou dar uma Eu vou dar uma volta, né". volta. Meti minha japona, desci, saí da porta do hotel, voltei. Rapaz, o frio espantoso, espantoso, né. Aí eu só andava por baixo, né, porque em Sim, Montreal você tem isso. os shoppings ali embaixo. Cidade subterrânea. É, e aí eu fiquei mais 5 anos Nessa área. nessa área desenvolvendo, eles criaram lá uma área nova, meio desenvolvimento, e começou a vir alguma coisa também de tecnologia, né. Aí eu conheci o Jaime Patrone, que depois a gente vai falar dele na Pluna, Então. também ajudou, e em 91, começo de 91, surgiu um concurso para inspetor de filiais e agências, que era os Golden Boys da Varig, né. Né. Sempre tinha 8, que era aquelas pessoas que eram formadas e preparadas para ser os novos country manager, novos gerentes, novos diretores, tal. E me candidatei e passei. Passei, aí tive como 9 meses de treinamento, e aí Em São entrei Paulo? Em São Paulo, tudo ali em Congonhas, né, passamos por todas as áreas da empresa, uma formação bem bacana. É. E aí fui, que era o Frederico e o Kaiser também, que eram os líderes dessa área, né, e nossa função era meio que, nós não éramos auditores, nós éramos mais comerciais, então a gente, administrava a gestão das filiais e dos GSAs, tinha muito GSA, né. Sim. Porque hoje em dia não existe mais, ou seja, naquele momento você tinha GSA em Atibaia, em Maringá, todo local tinha uma lojinha da Varig que não era Varig, era um GSA. Então nós controlávamos todo esse pessoal, prestação de contas, performance, reclamação, tal. E também as filiais, né, que Que você deve lembrar, na primeira metade dos anos 80, acho que passava de 400 o número de filiais da Varig no mundo todo. sim, com certeza. Porque Mas sem contar os GSAs. sem contar só de filiais, Só sem de contar os filial. GSAs, exatamente. 400 escritórios, É. imagina. Então, no caso do GSAs era mais a parte, como se diz, comercial, gestão. A gente ia fazer inspeção para ver onde o cara guardava os documentos de Olha, passagem, né, porque você tinha tá. que código da IATA, tinha que ter um cofre, Securitizar. guardar ali dentro e ver, o que você prestou conta realmente está emitido, esse que não está emitido. Então a gente fazia um controle bem fino, era tudo manual, ou seja, Sim. não tinha, né. E as filiais a gente olhava muito a performance da filial, ou tem que abrir uma filial nova, e um grupo de inspetores, tipo Araguaína, eu que abri a filial. Tá. Fui eu e mais 15, o Cury, uma turma toda. 3 dias só estava eu e o auditor, né, que: "Pô, isso aqui não é bom não, vamos embora". E abrir uma filial era você contratar o carro, contratar o imóvel, contratar o telefone, que você tinha que buscar o telefone, né. Ah, Contratar os funcionários, tal. Então a gente abria, se tinha que fechar um GSA, a gente que ia. Quando tinha um gerente que saía de férias, uma filial relevante, e um inspetor substituir, alguém que era demitido, ou seja, que trabalho, hein. era um Que trabalho organização, cara. muito organizado, era muito organizado, e a gente tinha uma autonomia muito grande Tá. e disciplina. A Varig era um exército. As pessoas falam muita coisa da Varig, mas a disciplina da Varig era muito rígida, Uhum. e nessa área mais ainda, a gente tinha que realmente ser exemplo, né. Claro. E e eu fiz muitas viagens assim, ou seja, a minha primeira substituição de gerente foi em Boa Vista. Nossa. Eu estava 6 meses como inspetor, teve um problema lá com o gerente, tiveram que afastar: "Roberto, vai para lá". Imagina, era filial, hotel, não dava para aventurar muito. Saudade da família. Já tá casado ou não? Eu? É. Não, Nessa época? já estava Tá. casado, filhinha É, pequena, é. Aí fica mais difícil. e a gente tinha que ficar pelo menos 15 dias, né, Pois é. não dava para ir e voltar, era pelo menos Bom, você conhece todos os estados do Brasil. todos, todos, Bom, substituí gerentes em muitas filiais, tá. ou seja, essa parte me deu muito conhecimento, muito desafio, conheci muita coisa, e todas as inspeções que a gente fazia também era com muito critério, tipo, nós também recebíamos denúncia,
olha, tá acontecendo algo em tal local. Eu recebi uma vez uma denúncia em Porto Trombetas, para ir lá que o cara da carga estava desviando. Porto Trombetas você tinha que ter passaporte para entrar, não sei como que é hoje, mas você tinha que ter um visto. Então você ia lá com todo cuidado, e uma das coisas que a gente tinha, que a gente nunca podia dizer para alguém: "Ó, você desviou, você roubou, você", não. Era um processo de convencimento, de pergunta, até que a pessoa não tem saída, né. Uhum. Geralmente, quando era para chegar nessa fase, a gente chamava alguém para estar com a gente, né. Ou o GSA, você convocava ele para vir, ou algum superior, tal. Mas também tinha isso, ou seja, não Pesado, hein? pesado, pesado, Né? Mas mas alguém tinha que fazer. mas alguém tinha que fazer, e era aquele momento, e não foi bom, acho que na formação foi bom. Tá. E passei muitas coisas, uma coisa incrível que eu estava pensando quando eu vim para cá hoje, que eu estava justo vendo, passei e vi uma camiseta do Ayrton Senna, que tem agora, né, para comprar para meu genro, que ele gosta, e eu lembro, dia 1º de maio de 93, 94. 94, nós estávamos na inspetoria, fazendo o primeiro grande corte de pessoal da Varig, 94. Tinha uma mesa como essa na inspetoria grande, todos os gerentes que vinham para São Paulo ficavam ali com a gente. Aí eles iam nas reuniões e ficavam ali. Então ali a gente recebia os gerentes, ele já trazia a relação dos funcionários: "Ah, eu tenho 2 secretárias ou 3, não sei o que que tem", passava pra gente, a gente tinha um benchmark, os inspetores, e: "Bom, vamos fazer aqui". Paulo Henrique em si, lembra do Paulo Henrique Coco? Coco, claro, Diretor comercial, era o claro. nosso chefe na nível comercial. Então a gente fazia um trabalho ali, mandava para o Paulo Henrique chamava o gerente, eles desciam, muitos desciam chorando, porque a Varig era família. Sim, sim. Muitos desciam, e até o pessoal brincou, né, aí morre o Ayrton Senna no mesmo dia, cara. É, Ou seja, uma tristeza grande, né. muito. Era um compromisso que a gente tinha que fazer e tal, e assim, É foi que bem duro. essa fase é a fase que a Varig, pela primeira vez, começa a entrar em decadência, né. Exato, Até então não, exatamente. mas Foi aí, nessa esse época. biênio 92, 93, que é tudo consequência também da economia muito difícil, né. A gente teve o impeachment do Collor, a gente teve a economia andando de lado, a inflação que ainda não estava controlada, enfim, foi um período terrível. Congelamento dos Devolvendo o avião, congelamento dos 2 anos, né, que a gente teve previamente. terrível. Wanda, não sei se você sabe, né, depois a gente vai chegar lá, né, eu e mais 15.000 fomos desligados sem receber indenização nenhuma, né. Não, vamos chegar lá, não sabia. Depois a gente resgata isso, que Tá dessa bom. época também. Ah, você rodou nessa época? Eu fiquei até o último dia, Não, então. eu fiquei até 2006. Então. Quem saiu em 2006 não recebeu indenização nenhuma. Ah, sim. Sim, Ah, mas sim, sim, sim. exato, que Claro. também depois consequências. Mas, enfim, quando a empresa quebra, É, Transbrasil ninguém recebeu nada, VASP ninguém recebeu mas nós nada. estamos recebendo agora. Amém. Eu recebi há 2 meses atrás, os 40% de fundo de garantia. É mesmo? A ação da defasagem tarifária, é isso que eu queria chegar, uma das coisas que ajudou a quebrar a Varig também, 2 anos com tarifas Sim, congeladas, sim. ganhou uma ação, tem uma reserva de 5,7 bi para pagar a indenização dos funcionários. Quebrou todo mundo. Quebrou a Transbrasil, quebrou a VASP, né. Hoje muita gente Quase matou a pergunta, TAM. exatamente, muita gente pergunta sobre isso. É uma das coisas entre muitas que tá aí nessa época de 94, que Sim. culminou com aí, né. Mas aí na inspetoria, final de 94, final de 94, outubro de 94, chama o Paulo Henrique: "Ó, estamos chamando o gerente de Cuiabá aqui, provavelmente ele vai ser demitido, e você vai para lá. Vai para sua casa, faz sua mala e vai para lá". Falei: "Hoje?". "Sim, tem um voo agora", porque lá era sempre de madrugada. "A hora que ele chegar lá, eu quero que você já esteja lá. O Fred vai com você. Tá aqui o relatório da auditoria do que aconteceu. Você chega lá, você vai demitir o contador, vai cancelar o contrato da empresa de carga, fazer isso, isso, isso". Puta que pariu. Aí foi outubro de 94 para Cuiabá, com essa missão, que era a missão dos inspetores, né, ou seja, aí fiz todo esse trabalho, acho que foi a primeira reestruturação que eu fiz na minha Tá. vida, depois eu fiz muitas, né. É. E aí, estava lá, pedi para vir para o Natal, falei: Posso ir?", porque o negócio estava bem complicado, né, auditoria, essa coisa toda. "Vem falar comigo dia 23". Tá bom. Aí fui dia 23 lá falar com o Paulo Henrique, então falou: "Ó, tivemos uma reunião ontem aqui, consenso, a gente quer que você seja o general manager para o Mato Grosso". Falei: "Como? Que legal. De São Paulo para o Mato Grosso?". É.
Tem que pagar um pedágio, né, na vida, Claro, né. né. E aí aceitei, lógico, não tinha como não, né, na carreira. E aí eu fiz essa guinada pra área realmente comercial, né, que Tá, mas isso você estava lotado aonde? Onde que era a tua base lá? Era Cuiabá mesmo? Cuiabá, Tá, você ficou Cuiabá. lá alguns anos? Fiquei 4 anos em 4 Cuiabá, anos, tá. 4 anos. Aí fui fazer toda a remodelação. Era muito diferente de hoje, voltando, né, você tinha o contador, você tinha o cara de recursos humanos, você tinha o mecânico, tudo prestava conta para o gerente da filial, você assinava os cheque, você fazia os pagamentos, né, hoje era É, hã. Era uma mini uma empresa. mini empresa, né. Era Varig, né, Exato. Mato Grosso. É, Varig, Mato Grosso. Tinha o processo do Garcês lá, do acidente, que eu era o procurador, coisas Ah, assim é? que eu Ah, São Félix do foi São Araguaia lá. Félix do Araguaia. Ah, tá. E lá foi muito interessante, que é um estado, assim, desenvolveu muito, né, mas eu Sim, eu peguei a época do Dante de Oliveira. certo. E o Dante de Oliveira, fanático por turismo, um cara desenvolvimentista, É então, mesmo? a Eu cada não 2 sabia. semanas a gente estava com ele. O Roberto Adler, não sei se você conhece, que era o gerente do Eldorado, foi gerente do Terrazza Itália aqui muitos anos, Hum, a turma de lá, e ele gostava muito, então, ele sempre que tinha um Fantour, alguma coisa, ele chamava na casa dele para fazer um jantar, eh, estava sempre presente ali, então, foi estranho também, né, eu saí de São Paulo, que não era ninguém, eu não cheguei lá, de repente, eu era uma personalidade em Cuiabá, era eu, claro. o prefeito, o Dante, o O tudo em gerente do função do Banco do turismo, Brasil, gerente do Banco do Brasil, dono da e concessionária dono da Volkswagen. concessionária, convidado para todos os eventos, aquela coisa toda, né. A família se adaptou, minha ex-esposa, minha filhinha foi com 2 anos para lá, então Que bom. é uma época também. E ali eu aprendi a fazer realmente gestão de uma filial, né, ou Uhum. seja, como Vários todo. aspectos, do operacional, Tudo. administrativo, até legal, né. Legal, ou seja, as ações todas corriam por ali, com o advogado, Fiscal. fiscal, tudo, É. tudo, 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 toda a gestão. E sempre brigando por mais voos também, né, que eu sempre gostei disso. E outro dia encontrei uma ex-funcionária, ela falou: "Pô, senhor Roberto, desde que o senhor saiu de Cuiabá nunca mais teve voo internacional". Eu falei: "Como assim? Mas não tinha". "Lembra que a gente fez uns fretamento para Assunção?". Eu falei: "É verdade". Fazia uns fretamento de fim de semana, pegava o avião que estava lá, Aham. pernoitando, alguma coisa assim, ia até Assunção, levava a turma lá, cassino, fazer compra e ia 2 dias depois fiz uns 4, 5 assim, Legal. naquela época, pô, Aham. né. E aí fiquei até 98. Tá. Aí me mandaram para Goiânia. O gerente de lá foi para os Estados Unidos, Zé Carlos Franti, que é um grande amigo também, teve na Gol até pouco tempo, agora Hum. nos Estados Unidos. Aí me mandaram para Goiânia, que já era outra pegada, né, se vende muito internacional, era muito mais comercial, era muito mais, Uhum. muita carga também e tal. E tive uma equipe fantástica de vendas, eu lembro, comercial em Goiânia, É, ganhávamos todos os prêmios da Varig, sempre né. uma vez por ano tinha aqueles eventos de premiação, né, quem vendeu mais, Aham. quem tem performance, e ganhamos muitos Que prêmios, ou bom. seja, foi uma gestão bacana. Quanto tempo em Goiânia? 2 anos. Tá. Bom, aí estamos já em 19 no ano 2000 praticamente. 98 fomos para 2000. É. E aí Aí me chama o saudoso Roberto Macedo, você conhece? na época já presidente? Comercial, Não. diretor Ah, comercial, era certo. era diretor Vice-presidente, comercial. depois ele foi pra Depois ele presidência. foi presidente. "Ô Roberto, tem uma oportunidade para você, querendo que você vá para Buenos Aires ser o country manager". Eu falei: "Quê? Eu tenho 2 aviões por dia em Goiânia". Buenos Aires, Argentina, é a segunda base, ou seja, depois do Brasil, era Argentina, maior que os Estados Unidos em termos de Uhum. operação, de receita, 250 funcionários e tal. Eu? Sim, sim. Querendo que você vá ser o country manager na Argentina, isso no comecinho de 2001. Tá, vamos, né. Eu lembro, vai lá, faz uma visita, tinha um diretor regional da América do Sul, naquela época, que era o Pires. Vai lá, fala com o Pires, fala com o Fabiano Lombardo, que você vai substituir o Fabiano Lombardo, que hoje é presidente da Aerolíneas. Aham. O Fabiano foi para Milão e eu fui para lá. E eu lembro que peguei um avião, fui, pousei à noite, aquela imensidão de cidade, aquilo tudo. Onde que eu começo, né? E aí foi em maio. O plano da Varig era muito ambicioso para a Argentina. Era desenvolver muitas operações, sair só de Buenos Aires,
a gente já tinha Córdoba e Rosário, e abrir outras bases, que hoje a Gol faz, a Latam faz, né? Uhum, E também explorar Quintas Liberdades, que naquela uhum. época podia. Sim. Então, o Macedo falou: ó, você vai, mas o plano é esse, a gente quer construir tudo isso aqui. Falei, ótimo, topo. Dólar 1 por 1, Sim. fantástico. O que aconteceu em dezembro de 2001? Ex Curralito. Ai, tem mais essa. Nossa, caramba. 6 meses, caiu o mundo, caiu tudo, ou seja, Curralito, 5 presidentes em 1 semana, tendo que fechar o escritório meio-dia, 1 ano de incerteza, assim, uma coisa impressionante, padre, eu nunca vi. Puxa, esqueci do Banco Curralito. Central fechado, Foram vários presidentes, né? Durava um foram mês. 5 interinos não, 5 interinos em 1 semana, 10 dias. O Até Fernando que de la assumiu o o Fernando de de la la Rúa foi o Rúa que foi o que abandonou. é, Aí assumiu o Duhalde. Depois desses 5, acho que foi o 6º, foi o Duhalde. Que depois seguiu, né. sim, E a carreira política. então foi um caos, foi um caos de você não saber como vender, que a gente tinha a Jurca lá, que é como a BR daqui, nos reunimos tipo 5, que câmbio a gente vai usar hoje para emitir? Porque não tinha. A moeda estava pulverizada, Estava né? pulverizada, né, e você não tinha realmente. Eu ligava para o Adenias, para o pessoal no Rio de Janeiro: "Roberto, Fecho como isso aqui, né? não tenho a mínima ideia", eles falavam. E não, realmente não tinha, Ah, né, mas acho que ninguém tinha ideia do ninguém tinha. estavam, O né, da Ibéria fazia a mesma coisa, o da América fazia a mesma coisa, ou seja, o da América não tinha muito problema, que era tudo em dólar, dólar, né. mas Mas, assim, esse tipo de incerteza. Eu lembro que nós tomamos uma definição: "Ó, só vamos vender bilhete online, muda o sistema, ou seja, só rotas por Varig, porque se eu tiver que pagar um terceiro por Interline, eu não sei quanto vai ser". Chegou a esse. imagino. Bom, isso machucou demais a receita e a Não, e o ocupação. downsize da empresa, pá, tudo que estava previsto de crescimento, de operações, né, foi. E os funcionários, ou seja, tinha que fazer um corte grande de funcionário. Nem foi preciso, porque muita gente pediu acordo para, foram muitos para Madrid, para Espanha, as pessoas mesmo começaram a sair, né. Sim. Eu tive sorte porque foi justamente no final do ano, então minha esposa e minha filha estavam em São Paulo, então isso me deu uma tranquilidade para trabalhar, Hã. porque teve 2, 3 meses que foi o panelaço, ou seja, eu não conseguia chegar em casa, às vezes eu dormia no Hotel Presidente, porque para eu sair da Córdoba para ir até Belgrano era complicado. Aí eu conheci o pessoal do hotel que ficava tripulação, eu acabava dormindo ali, porque era realmente uma situação. Nossa, mas que escola também, hein? Que escola, Deve ter sido incrível. que escola, que escola, que escola, é. Eu lembro E que tua família se adaptou bem a Buenos Aires? cara, foi impressionante, a minha filhinha foi pra lá com 7 anos, né, e no começo foi duro, ela sofria bullying, Bullying, né? idioma, aquela Hã. coisa assim, eh, aí um dia fui levar ela na escola, o coraçãozinho assim batia, a coisa mais linda, né, aquele uniforme deles Sim, super bonito, bonitinho, tudo saía sainha. no inverno, então, assim, com aquela Ah, é aquele maravilhoso. sobretudo, uma coisa Parece que tá na linda. Inglaterra, assim, né? É, e eu lembro que não sei, 3 meses que eu estava lá, mais ou menos, eu fui almoçar em casa e cheguei e escutei no quarto dela um converseiro, né, eu falei: "Mas o que não é Patrícia com as amigas", aí eu fui tudo em espanhol, eu falei: "Mas ela fala espanhol?". 3 meses, Que bonitinho. bonitinho, aí se adaptou. É uma cidade linda, Né, Buenos Aires, apesar disso, maravilhosa. aprendi a tomar champanhe lá, né, a cultura toda diferente, né, ou Sim, seja, sim, sim, fantástico. adoro Buenos Aires, cara. Eu também, também. E Morei, Euro fiquei 3 anos lá. é, va falaremos de um país vizinho em breve. Opa, seguro. Mas passou, mais ou menos, foi mais ou menos 1 ano, a coisa começou a se reequilibrar, voltamos a crescer, começamos a voar Guarulhos, Ezeiza, Santiago, Sim, começamos a fazer Mendonça, nós tínhamos o MD-11 que ia de manhã, né, que a gente vendia sim. muito long haul Europa desde e lá, Europa e Estados long haul. Unidos. Então tinha o MD-11 que ia de manhã, voltava à tarde, no verão eu colocava ele 2 vezes por dia a Floripa. Certo. Lembra É, disso? Isso é opa, coisa nossa. Aí começamos no final do ano, bolamos o cruze de cabeceira para fazer charter, então, tipo no verão fazíamos 40. Tem um avião dormindo em Salvador, Fortaleza, tinha 3 em Buenos Aires. Cruzava, fazíamos com a turma lá, com os operadores, uma quantidade enorme de que de legal. de charters, ou seja, voltou depois de tudo isso, voltamos a crescer, a coisa
voltou a engrenar. Foram 1 ano e meio muito duro. Sim. Até porque depois da crise, né, teve uma crise de confiança, o dólar disparou para R$ 4, né, Sim, lembra? sim. Que foi na época da primeira eleição do Lula, né, o fim do Fernando Henrique Cardoso, assim, deu uma bagunçada. Houve uma maxi desvalorização também, né, que deve ter machucado, né, porque lembra Sim. que o dólar saiu de 1 para quase 2 e depois 4. Isso machuca as viagens internacionais, Muito. né. Sente muito o dólar. Até hoje é a mesma coisa, né, É, 2, 3 meses atrás que o dólar deu uma disparada, eu falo todo dia com as companhias aéreas: "Puta, Booking Futuro parou aqui, é, gelou". Dólar sobe, é é, a primeira coisa, afeta muito, muito. É. afeta muito, afeta muito. No internacional, muitíssimo. E como é que estava o clima na Varig na virada do milênio? É que outra coisa que a gente esquece, né, teve 11 de setembro, né, Teve Setembro Leve, eu estava em Buenos Aires, exato. então foi também outra pancada, né. Foi outra pancada, ou seja, desacelerou muito É, também. Não sei quantas crises a Varig passou, falam de 14, eu não sei, eu preciso parar para contar. é. Sim, eu estava em Buenos Aires também, foi outra pancada que já deu uma desacelerada grande. Mas nós demos uma recuperada Sim, depois de 2, deu um respiro, né, não sei se era o respiro da morte, como falam, coisa feia, o último o suspiro. último suspiro, mas deu um respiro. Mas sempre tudo muito justo, sobretudo tudo muito, controlado, né, Contado, né. dificuldade de financiamento, né, Uhum. dificuldade de capital, ou seja, E os aviões cheios, né, sim, sim. não, a Varig sempre voava com melhor ocupação. Nós, por nossa equipe comercial, nosso modelo comercial era muito bom, né. Eu lembro quando nós fizemos o codeshare com a TAM, né, Aham. nós vendíamos muito mais que eles. Uhum. Eles estavam bem melhor financeiramente que nós, mas Sim, as próprias 2003. equipes deles, falava: "Porra, vocês vendem melhor que a gente, né, e Uhum. acha que o nome, o conhecimento, né, ou seja, a confiança, É, a gente vendia muito bem, sim. muito bem". Bom, e aí de 2003 em diante a coisa começa a se deteriorar rapidamente, né. Aí em 2003 surgiu outro desafio, né, surgiu passou um recrutamento interno, seleção para diretor comercial na Pluna. Eu vi lá no meu computador lá, pá, deletei. Eu tô tô respirando aqui 2 anos aqui levando pancada, né. Aí me chama um dia, acho que era Macedo ainda, mas Só para lembrar, o público talvez não saiba, nessa época a Varig tinha adquirido o controle acionário da Pluna, então a Pluna é, trabalhava como uma empresa associada barra de divisão. 95 a 2005, É, nós tínhamos 49% da Pluna e isso, tínhamos a gestão por 10 anos. isso. Tinha gestão, exatamente. Então o presidente lá era nosso, nós tínhamos a gestão da empresa. Que era o entre Jorge Neves nessa Jorge época, Neves. Jorge Neves, Entrevistei ele lá em um querido também, querido, queridíssimo, queridíssimo, trabalhei com ele tremendo profissional 3 também. anos, tremendo profissional. Aí vi, aí me chama: "Ô Roberto, você não quer participar do processo do Uruguai?" Falei: "Não, passou aqui, não estou interessado". "Não, mas dá um pulo lá, vai lá, visita o Jorge Neves, bate um papo com ele, tem um processo". Falei: "Macedo, pô, agora que minha filha fala espanhol, que tá". "Não, sem compromisso, vai lá". Aí fui. Passei o dia todo lá, almoçar e conhecer as pessoas, pau. Cara, não gostei, Ah, sério. Aí agradeci, eu falei: "Jorge, ó, obrigado, cara, fantástico e tal, mas quero ficar um pouquinho mais em Buenos Aires, e tal". Não sei, uma impressão. Eu tenho até uma historinha, né, que eu tinha um cortador de unha, que eu viajava todo lado com ele. Cheguei em Montevidéu, me tiraram o cortador de unha. Falei: "Porra, viajo o mundo inteiro com isso", aquelas bobagens, né. Aí tá, deu bode. fui embora. Eu sei, 1 mês, 45 dias depois, me liga o Fágema, que era presidente do conselho de administração da Plano. "Roberto, tá em Buenos Aires?" "Ah, tô". É, que outra coisa que tinha em Buenos Aires, né, que toda semana você recebia alguém, né. Ah, bom. Cuiabá nunca ninguém me visitou, Panda. Goiânia Buenos Aires era toda semana Essa é um boa. presidente, um vice-presidente, uma associação. Eu estava acostumado, falei: "Fátima, beleza, tô, vamos jantar, vamos". Aí ele foi pra lá jantar comigo, fomos jantar, jantamos, normal. Falei: "Te deixo no hotel", beleza. Chegando no hotel: "Ô, boa noite", "Não, só uma coisinha, por que você não quer ir para o Uruguai?" Falei: "Puta, de novo, já expliquei para o Macedo, né, eu tô bem aqui, a família tá adaptada, né". Hum. É todo um desafio, tal, tal. Ele falou: "Não, mas a gente precisa de você lá". Falei: "Bom, aí muda a conversa". Por quê?
Não, que o contrato de gestão, da Varig termina em 2025. O Jorge Neves está lá, mas está sozinho, a gente precisa de alguém para dar uma olhada firme na área comercial, fazer uma reestruturação, ver se vale a pena a gente seguir ou não seguir, sair do contrato, não sair. Puta merda. Aí que você vai falar, banda. Quando o cara fala: "Eu preciso de você". Eu falei: "Pô, tem tanta gente". "Não, mas a sua formação, contador, administrador, você já fez Não, gestão de era tal". você, né. É, não tinha como Falando escapar. espanhol, com a experiência na Argentina e Exato. tudo mais, era a pessoa certa. É. Aí eu aceitei esse desafio de ir pra lá na velha Pluna, né, que a gente tinha uma coleção de avião, lembra, né? Claro, 757, 767, 737, nessa época. 200, 300, nessa época. Aí fui pra lá em 2023, com essa missão de e aí, poxa, 6 meses, 1 ano morando lá, Mas trabalhando com o Jorge, ele trabalhando com o continuava Jorge. lá. O Jorge estava como presidente e eu como comercial, diretor comercial. Éramos os 2 brasileiros só, o resto era todo Em uruguaio. Carrasco. Em Carrasco, Carrasco. Ali pertinho da Arocena, né, Eu aquela tive lá, você eu teve? tive no escritório lá, fui Você entrevistar o teve? Jorge Neves lá. Eu lembro. Não, você foi antes de mim. Eu fui antes de você, você não estava lá ainda. Não estava não, essa Fui pro Jet Site, que era eu tinha um site, um portal de aviação. o Fui lá fazer uma JetSat, entrevista pro Jet Site, não foi nem pra Flap, foi pro Jet Site. JetSat. Aí fiquei todo esse período lá, fiquei até 2003, até junho terminava o contrato de gerenciamento. Aí a Varig já estava numa situação realmente bastante complicada, não tinha como seguir. Decidiu sair, né, fez um acordo lá com os acionistas, né. O contrato lá era estranho, né, que a Varig tinha 49, o estado tinha 49 e a família Mesa tinha 2. Era uma coisa complicada. A Varig acabou fez um acordo, cedeu as ações, e tal, e fizemos um trabalho lindo. Eu lembro, tem até muita coisa guardada lá na minha casa de punta, né, o relatório fiscal do primeiro ano, do final do ano, a gestão comercial reduziu a despesa comercial em 2 dígitos, não vou falar o número. Poxa vida, né, o trabalho que depois foi reconhecido, essa E a coisa toda. receita? A receita também subiu 2 dígitos. 2 dígitos, com certeza, né, então fizemos um trabalho realmente bem profissional. Mas aí decidiu sair, dava. Aí bom, e lá, toda a Varig quem fazia era a Pluna, né, toda a parte comercial, de vendas, a operação era toda Pluna. Aí o Macedo falou: "Ó, temos que", era o Bottini, aí já era o Bottini. Sim, Marcelo Bottini. Bottini. "Roberto, tem que montar uma filial aí agora da Varig, né, porque a gente não tem que atender a partir de", não lembro, junho de 2005, alguma coisa assim. Aí eu montei a filial, no Radisson Vitória Plaza. Sim, Tinha uma área que estava desocupada, peguei 2 suítes, montei lá uma filial, falei: "Pô, agora eu vou tirar umas férias aqui, né". Perfeito, né, filialzinha pequenininha, tudo a fe o sonho do PIB, como se diz em espanhol, né, aham. uma equipe boa, e tal. Nada, deu o final do ano, já era música. Pra o Rio: "Ó, queremos você de countryman nos Estados Unidos, Canadá e Caribe". Falei: "Você tá maluco? Olha a situação que a gente tá. Vamos mudar para os Estados Unidos". "Não, não, tem um investidor, vamos resolver, vai para os Estados Unidos, para Nova York". Aí eu já tinha me separado, já estava sozinho, então. E de novo, a mesma história, né. "Pô, mas deixa um tempo". "Não, Montevidéu é muito pequeno para você, cara, você vai ficar aqui com 6 funcionários e tal. Não, não, precisamos de você lá e tal". Miami, né? Nova York, Nova York? escritório no Empire State. Uau, tá. Era pequeno já, né. Eu sempre brinco que eu cheguei em Tinha a Nova York loja, 20 anos atrasado, né. pois é, porque É, no térreo ficava a loja, né. exato, na época ficava loja. E aí esse foi o desafio, ir pra lá e foi o final. Ou seja, fui pra lá em final de 2005, né. Hã. Ainda tínhamos os voos internacionais, na Los Angeles já não tinha, tinha Miami, 2 Miami, 1 Nova York por dia, tal, e a coisa foi minguando, minguando, aquela dificuldade. Eu praticamente atendia DOT, FA, Batendo na tua porta, né. advogados, credores, o dia inteiro, Cobrança o dia inteiro, né. cobrança, jornalistas, e os funcionários, uns heróis, né, porque no começo o Star Alliance aceitava o endosso dos bilhetes, né. Mas aí uma parou, outra parou, a gente foi ficando sozinho,
Aí ficou o 767 do Chambi, como é? Lapchang, o chinês. Lapchang, alguma coisa assim, que é o que comprou e vendeu Isso. depois, né? Lapchan, enfim, Agora eu vou lembrar. que era virou sócio, como é que chamava a empresa? Esqueci. E depois ele comprou e vendeu pra Gol, né? Sim. Vendeu, na verdade, pra Gol. E aí tinha, sei lá, 2 vezes por semana, 767, aquele sofrimento, aí eu fechei, eu apaguei as luzes da Varig em Nova York. É mesmo? Foi você. Fui eu. E teve um último voo, né, você veio nele. Na verdade não, Você eu vim teve que ficar eu um vim de tempinho. TAM, de alguma coisa assim Teve que depois. Algum amigo me ajudou pra Tá. Poxa. na verdade, Panda, quando tudo aconteceu eu fiquei meio sem chão. Né, porque você tá em Nova York, desempregado, sem indenização, né. Tinha alguma poupança, que não era muita, "Puta, que eu vou fazer, né?". Pensei em ficar lá, porque era uma terra de oportunidades, mas muito caro, ou seja, aí justo eu tinha BlackBerry, entra uma mensagem: "Roberto, o que você vai fazer agora?". Que era o cara que estava vendendo a Pluna, que era um holandês, que vendeu o banco comercial. Eu falei: "Pô, não tenho ideia, né, vem para o Uruguai". Falei: "Tá, mas eu vou para o Uruguai por quê?". "Não, vem para o Uruguai, a gente conversa". E eu nessa época estava namorando uma pessoa do Uruguai, que também tinha me falado: "Vem para o Uruguai", os sinais. Falei: "Pô, sem mato, sem cachorro", consegui que a Varig pagasse minha mudança, levei um pouco de coisa que eu tinha e fui para o Uruguai. Aí cheguei lá, fui falar com o Paul Ebersen, falou: "Não, quero te apresentar o pessoal da Leadgate, que está comprando a Pluna, e algumas pessoas indicaram você, inclusive eu, para conversar com eles, e tal". Aí Matias, Sebastião e Arturo, né, os 3 Leadgate que você conheceu também, tive uma entrevista com eles impressionante, porque os cara eram acelerados, girava uma coisa impressionante. E aí tal, "Não, gostamos de você e tal, volta daqui 2 dias, tal". Aí voltei, aí eles me contrataram para fazer a due diligence comercial da Pluna. Tá. Que eles iam assumir em dezembro de 2007. Aí falaram assim não. É É por por aí, aí, por por aí. aí, Dezembro de 2007, isso mesmo. Aí eu tinha tipo 4 meses para fazer a due diligence comercial e tal. Aí comecei a trabalhar com eles na Parmalat, que eles tinham comprado a Parmalat. Quando teve aquele escândalo, eles compraram, fizeram o turnaround, venderam a Parmalat. Então lá com o Pablo Vera Pinto, o João Herarte, uma turma que eles tinham, tudo como se diz hoje cabeçudo, né, tudo MIT, Harvard, molecada impressionante, são meus amigos até hoje, adoro todos. E aí fiz todo esse processo de due diligência com eles, aí definiram: "Vamos comprar". Aí me chamaram: "Quer ficar com a gente?". O projeto era lindo, muito ambicioso, né, ou seja, eu falava: "Cara, vocês". Quando a gente foi conversar, ele falou: "Quantos aviões?". 900, né. Falei: "Cara, 12 eu acho que entra bem na nossa malha, vamos trazer 25". Quanto você acha que dá pra faturar por ano?". Números altos, né. Falei: "Olha, pelo número que eu tenho da Pluna, o tamanho de mercado, a gente chega a 250, $275 milhões, vamos faturar 500". Aquela cabeça arrojada para frente, com inversores fortes, né, ou seja, tinha muito investimento por trás e tal. E aí embarquei com eles nessa experiência que foi, você participou com a gente, que foi renovar toda a Pluna, né. Em termos de frota, ou seja, o outro grande desafio, chama Sebastião Richter e fala: "Roberto, nós vamos cancelar o Madrid". Falei: "Puta que vamos nos matar? Como vamos cancelar o voo para Madrid?". 3 pessoas trabalhando no projeto, eu, o Sebastião e mais um. Vamos fazer tudo, não dá, vamos convencer, chamar sindicato, olha, só que nós vamos comunicar que parou, ó, daqui 6 meses para e a gente chama e conta. Porque você tinha todo, né. Uma das coisas foi essa. Depois a renovação da frota, né, tirar todo Os a Boeings. coleção e trazer todos os Bombardier, mudar todo o modelo econômico, ou seja, todo o modelo comercial, era outra O empresa. branding, né, o overhaul. Brand, overhaul, brand, Né, assim, era uma torre, como é, a Torre de Babilônia, tinha argentino, tinha mexicano, tinha chileno, tinha inglês, tinha eles trouxeram gente do mundo inteiro, parece que ela era de propósito, eu né, acho que sim, né. pra É, oxigenar e lidar, e aí começamos aquela expansão enorme, muito rápida, sim. né, muito rápida. E sofremos um montão de crise como a aviação né, 2008, petróleo
foi pra A crise do Lua, subprime lá nos Estados Unidos, né? subprime, né. O vulcão do Chile, né, que A TVS. soltou as fumaças, soltou lá e a gente teve que parar os aviões, os bombardeiros não Sim, podiam voar naquelas condições de maneira nenhuma. sim. A gente voava com 2 737 que a gente tinha ainda, que é Fusca, né, isso é. Esses Mas iam. esses iam. Você tinha que fazer alguma reparação, parar de vez em quando e tal, mas Aham. esses iam. Os bombardeiros. Bombardier não. Bombardier a gente tinha aquela questão cultural, né, que o Sim, uruguaio com mate, né. claro. Pô, não pode usar mate no cockpit. Como? Porque realmente se caía uma gotinha ali, né, Tudo o eletrônico, né? 737 mas mudamos todo uma gestão incrível de muito intensa em capital, né, ali que eu vi o que que é o dono tocar a empresa, né. Reunião de cash flow 2 vezes por semana, às vezes todo dia à tarde, eh, capital intenso e quanto vendeu, se não vendeu, vamos voar, não vamos voar, era bem uma gestão muito, 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 muito apurada. Profissional mesmo, né? Profissional, muito profissional. É, enfim. Até quando você ficou lá? Até o fechamento? Até 2012, até o último dia. Você pode dividir com a gente o que aconteceu lá? Assim, eu sei que talvez você não possa ou não queira, mas Não, cara, posso sim, não tem nenhum problema não, já até dei entrevista para aham, pessoas de lá. Na verdade, era uma empresa, como você começou na Azul, né, que a gente tinha que fazer um crescimento forte, né, você sabe que uma rota, para rentabilizar, ela não começa em 1 ano e meio, não, você tem que ser agressivo, eh, e com as crises todas a gente não chegou no número que o governo queria e tinha um problema político muito grande entre o presidente e o financeiro e o ministro de economia, isso. que o ministro de economia que apoiava, Mujica não apoiava, então realmente o fechamento da Pluna foi político. Estava em situação financeira difícil como todas passam, a gente ia sair, ia seguir, eu lembro que lá a gente fez uma transformação muito grande na parte comercial, eu levei o Jaime Patrone para trabalhar comigo, que para Sim. mim é um gênio do Interline, fechamos 30 Interline, tínhamos fechado Interline com a American Airlines, eu fui no DOT, na FAA para aprovar o code share com a American Airlines, o cara olhou para mim e falou: "Você não é muito abusado não, cara? Tem 6 avião de 90 lugar, quer fazer um code share com a América?" Eu estava com o advogado: "Falta algum papel aí?" Não. Não, Então que a tá, Pruna tinha a mesma coisa que a Lufthansa, que a América, em termos de certificações, de padronização, tinha claro. tudo, não devia nada, nunca tive um acidente. Agora a gente pode falar isso eu tenho guardado, lógico, um code share, full code share assinado com a Gol, Com a Gol. para lançar em 2 meses. Isso, a nossa venda ia turbinar, que a gente ia vender Gol, ele ia vender a gente. Tá. Ou seja, então tinha muita coisa, Muita possibilidade, né? muita possibilidade, mas em 5 Horizontes. anos você não consegue, né. Não. E aí, na verdade, o que o governo disse, oficialmente que eles disseram, que eles tinham medo que os credores da Varig repingassem na Pluna, Ah, principalmente as ações trabalhistas, ah, porque era o mesmo grupo e nunca aconteceu isso. Ou seja, eu era da Varig, estou recebendo agora porque ganhou a ação da defasagem tarifária, né. sim. Foi uma desculpa. Poxa, E foi muito traumático, porque, a gente convivia com o crescimento, com o desafio de todo dia. que projeto bonito, Não, né? o projeto era lindo, lindo. Tínhamos 7 destinos na América do Sul, ou seja, sofremos alguma resistência da Argentina, né, que é protecionismo, mais linda. Mas vocês inauguraram vários destinos no Brasil, né? Curitiba, Porto Alegre, Brasília chegaram a voar, Brasília, BH, BH, né? São Paulo, Rio, São Rio Paulo, e claro. Foz. Foz, 7 claro. destinos acho que tínhamos. E Poxa, uso intensivo de aeronaves, fizemos um hub é um hub, parecido né? parecido com a Copa, né, É. funcionava super bem. Pô, E já era o aeroporto novo? Não, o estava aeroporto novo virando, foi no né? segundo ano, É, foi na é. virada, que ajudou muita gente, né, o Claro, novo aeroporto. bárbaro aeroporto, né? É. E aí um dia teve uma greve, de muitas que nós vivemos, não sei por quê, sei lá, alguém vamos fazer greve, e aí, tá, conseguimos resolver 2 dias a greve: "Ó, vamos voltar a operar amanhã, vou trabalhar até 8 horas da noite, que avião tá em tal local", fui pra casa, cheguei em casa, sentei cansado, sozinho, pedi meu whiskinho, estava tomando, telefone, Sérgio Riolfo, que era de operador: "Roberto, vem aqui pra Carrasco, Viraforça", falei: "Sérgio, saí daí faz 15 minutos, tá tudo resolvido, amanhã tudo", "Não, não, não, volta pra cá". Voltei, tudo com barreiras, assim, de polícia na frente da Vixe. Pluna, tudo. Aí eu falei: "Que isso, né?".
Aí cheguei falei, me chamaram, como é o seu nome? Roberto Oliveira Luiz, pode entrar. Aí entrei, tava todo mundo lá, todo mundo em pé ali em frente do Sebastião Rich, que era o financeiro. Sebastião, o governo fechou a empresa. Que? Sim, a partir de amanhã não tem mais plano. Decidiu fechar. Foi assim. Eu falei, como? Sim, sim. Pessoal, vai para casa, voltem aqui amanhã pra gente sentar e conversar. E aí esse dia eu voltei, né? E teve um amigo que me ligou. Você. Você foi a Ah, primeira pessoa a me ligar. fui Você eu. me ligou. Você me Não, eu ligou. lembro de ter te ligado, mas não imaginava que. Foi no primeiro dia. No primeiro dia você me ligou, Roberto, tudo bom? Como que tá aí? Pô, o que aconteceu? Eu não acredito, como que é? Aí eu te comentei, você falou, Uhum, pô, sorte aí, vindo para São Paulo, vem bater um papo, que depois até fui conversar contigo. sim. Você foi a primeira pessoa que ligou É mesmo? de fora. Tá. Não lembrava? Que eu tinha te ligado, eu lembrava, mas não imaginava que eu tivesse sido a primeira. Foi a primeira pessoa nesse dia. É que, enfim, a gente já se curtia, já se gostava, né, já Exato, exato. respeitava o trabalho um do Você outro esteve lá fazendo as e fotos eu um dia das 5 da manhã às 10 da noite, nós fomos fotografar fizemos os um flight aviões, check pra revista Flap, flight check, né, exato. aí eu fiz um monte de foto, né, Fizemos com as calendário, folheto, todas fizemos um essas monte de fotos. coisa, um monte de coisa. E os laços de amizade e mais uma É, coincidência, né, que minha mulher é uruguaia, a sua gente mulher, passava exato. Sim, as que nos férias encontramos em Punta algumas em vezes. É, Punta del Este, então tudo isso é, mas não sabia que eu tinha sido o primeiro a te ligar. você foi a primeira pessoa aqui, no Que choque. duro, né, Foi cara, até duro. hoje não me desce essa história, Também sabia? não. Era um caso de Eu acho que sucesso. essa empresa foi jogada Foi fora. jogada fora. Se perdeu muito. De novo, raramente é uma questão contábil, fiscal, econômica, Hum, normalmente é uma questão política. exato. Exato. Foi a ideologia contrária que Ideologia. resolveu E fechar eles uma não história de sabiam muito o sucesso. que eles faziam, porque nesse outro dia, me pediram 2 coisas. "Você pode ficar trabalhando um tempo com a gente para proteger os passageiros? Ajudar a proteger?" Eu falei: "Lógico, mas eu vou precisar de dinheiro, né, que nem não, não, tá, tá. Outra coisa, a gente quer, levantar todos os bens intangíveis que a gente tem e capitalizar isso." Eu falei: "Como assim?" "Não, os cold share, os acordos." Gente, morreu tudo isso. "Não, mas como isso?" Eu falei: Ontem vocês mataram o P1 e o 236. A partir do momento que você matou isso, acabou tudo, nada mais." "Não, mas não pode ser." Então tinha um pouco também Hum. de não sei qual é a palavra, para ser educado, de conhecimento, ou seja, de toda a situação, né. E depois uma coisa, para finalizar o capítulo Pluna, que foi horrível, que prenderam os 3, né, por suposta fraude, foi comprovado que não existiu nada. Na verdade, eu dei entrevista para o New York Times, cara, sobre isso, me chamaram, eu falei: "Eu não posso", eu já estava no grupo que eu tô, falei: "Não posso falar meu nome, mas eu só posso te falar uma coisa, eu nunca trabalhei com criminoso e nunca trabalharia com criminoso, se eu visse qualquer coisa", e é minha índole, né, Tá, há mas 45 anos que eu tenho meu nome, e eu nunca vi nada errado. Sim, eu vi luta, guerra, ou seja, aguerrimento, buscar resultado, crescimento, cara, agora a gente mas vai para o lado político, eu não consigo é, ficar quieto, assim, é impressionante como, assim, governos desse socialismo tropical aqui da América do Sul têm bronca do sucesso, né. Eles fazem o possível para destruir iniciativas do setor público-privado que são bem-sucedidas. O que eles conseguiram foi mandar milhares de uruguaios para casa que perderam o emprego, o país perdeu conectividade, milhões de sei lá, de pesos ou dólares ou como você quiser chamar, de receita perdida, porque também dificultou a presença de turistas no país, enfim, quem saiu ganhando com o fechamento da Pluna? é, eu não fui. Acho que ninguém. Dá muita raiva, Não, cara, não dá foi muita uma raiva. decisão correta, eu acho que era um pouco mais de confiança e apostar mais no projeto. E, enfim, foi mais um nome maravilhoso da aviação brasileira perdido. Você É, enterrou 2 empresas que estão exato, certamente no teu coração num exato. período de tempo curtíssimo, né. Muito curto tempo. E eu não entendo que me deu emprego ainda, rapaz. Ai, mas Bom, sim. e aí você ficou fazendo consultoria para eles, ficou com um Não, fiquei ali contrato? mais ou menos um mês ali, aí comecei a falar com as pessoas, né, WhatsApp: "Olha, estou à disposição, tal". E escrevi para o Martin Nequian, que é o dono da empresa que eu estou hoje, da Corporação América, que já me conhecia, trabalhava com ele, entre outros. Aí um dia ele me chamou: "Vem tomar um café". Eu fui,
Aí ele falou: "Ó, ganhamos as concessões de Brasília e Natal, e lá precisa de um cargo que se chama, gerente comercial lá do ar. Você quer ir?" Eu falei: "E a função?" "Não, basicamente negociar com as companhias aéreas, ajudar, porque a gente tinha que construir o primeiro aeroporto greenfield no Brasil desde Guarulhos, transferir, fazer toda a transformação de Brasília. E eu queria muito voltar para o Brasil, que eu queria estar perto da minha filha, que já estava uma mocinha. Perfeito. Casualmente eu tinha conhecido uma brasileira, a Audrey, que eu estou até hoje com ela, que mora em São Bernardo, por isso que daqui eu vou para São Bernardo. Aí eu falei: "Poxa vida", mas é em Brasília. Eu falei: "Ah, pra mim, qual o problema, né, já a vida inteira dentro de avião". E aí ele falou: "Não, então você vai lá em Barueri, perto da Azul, fala com o Antunes, José Antunes da Ingevix, que é nosso sócio no Brasil, Sim. faz uma entrevista com ele, se der tudo bem, você me liga, a gente combina e você vem trabalhar com a gente". Falei: "Ah, bacana". "Quando você tá no Brasil?" "Semana que vem". "Ah, vou marcar com o Antunes". Marcou e fui pra lá, pra Ingevix. Foi muito engraçado, Panda, que eu fiz 500 cenários na cabeça, né, de entrevista, né, o Aham. que que o cara vai perguntar, né, pá, pá, pá. Um dia antes estava eu e a Audrey na sala, eu falei: "Audrey, José Antunes, como que eu vou? De terno, de..." Aí ela: "Espera aí", Google. E ó, a primeira foto do cara é junto com a Dilma, eu falei: "Não, então vou de paletó, né". Aí fui, cheguei lá, ele me recebeu super bem. "Ah, você falou com o Martim?" Falei: "Tá, não, pra trabalhar com a gente, tal, tal. Ó, vê esse pessoal aqui da Viana Airport, você pode ver isso pra mim? Ó, vê esse consultor aqui, e não sei o que que tem", e eu pensando assim: "Não, eu vim aqui fazer uma entrevista". Aí ele: "Não sei o que que tem, tudo bem. Ó, eu tô meio enrolado, mas o Droguete vai almoçar com você, que é o nosso executivo", assim. Aí eu liguei para o Martim e falei: "Ó, não sei, me deu um monte de trabalho, Eu eu acho não..." que eu tô Eu acho que eu contratado, né. tô contratado. Aí o Martim estava em São Paulo, a gente marcou de jantar, de bater um papo e tal, e aí conversamos e definimos e vim e tô aqui. Eh, Quantos anos já? já desde 2012. Eu vim em setembro de 2012. É, eu lembro que logo você me ligou também, né. "Eu tô Exato. aqui", falei: "Puta, que legal". É que nós assumimos a transição em setembro de Brasília e E Natal, começamos a operar em janeiro, né, e Natal a gente inaugurou antes da Copa, maio de 2014 ou 13? 2014, Foi 14. 14 mesmo. Na verdade, Natal a gente podia inaugurar até outubro de 2014, Tá, pela concessão. mas aí teve um pedido do governo pra gente antecipar, e tal. E aí foi essa missão, até falei quando eu vim pra Audrey, pra minha filha: "Vocês me esqueçam por 2 anos que vai ser pauleira isso aqui". E foi uma loucura, né, Foi. primeiro toda a remodernização de Brasília, crescer, construir um aeroporto greenfield longe do outro, fazer toda a transferência operacional, você imagina o que é isso. O processo de convencimento das companhias aéreas era comigo, eu que tinha que: "Vai funcionar, vamos lá". Eu não tinha muita certeza, né, tô brincando, tinha sim. Mas aí foi toda essa coisa de... E foi muito lindo que nós construímos o aeroporto junto com as companhias aéreas. Eu sempre falei para o pessoal: "Pessoal, quem opera é eles". E o pessoal da corporação é muito bom nisso, a gente sabe muito fazer aeroporto, o pessoal Cara, é vou te genial. falar, não é pra você estar aqui na minha frente, pra mim é o melhor aeroporto do Brasil. Brasília É, é o melhor aeroporto do Brasil, não tem igual. obrigado. Parabéns. E realmente os níveis que a gente tem operacional, do ponto de vista do passageiro, das companhias aéreas, mas toda semana tinha uma equipe lá da Latam, da Avianca, né, Na antes, época, sim. da Gol, visitava e criticava, e nem tudo a gente Uhum. chegava a 100% de acordo, mas Hum, sempre chegava, e aí modernizamos tudo. É o primeiro aeroporto 100% economy user do Brasil, ou seja, toda a infraestrutura de passageiro é compartilhada, que você ganha muito. aham. Sim, Temos o sim. PCI 400 Hz, que é... Ou seja, foi um trabalho fantástico, ou seja, É um realmente... tremendo aeroporto. É. E também trouxemos para o Brasil essa cultura do desenvolvimento de rotas do aeroporto trabalhar com a companhia aérea, né, que o aeroporto era sempre passivo. Eu vim aqui pedir áreas para colocar voo da Pluna, pô, não tem, não sei o que que tem. Agora é o contrário, eu vou lá, e Tem a VAR conosco. então a gente começou, com o Daniel Kitibatian, que hoje é o CEO nosso, na Argentina, um grande amigo, considero meu irmão mais novo, que deu uma simbiose grande. Veio o Mariano Mobilia também, que está na Itália, que era de operações, depois o Sérgio Final. Então a gente formou uma equipe de interação com as companhias aéreas e sem medo de falar com as companhias aéreas, porque os aeroportos Sim. tinham medo de falar com... "Não, deixa eles virem, vamos conversar, a gente vai chegar num acordo". E sempre tem um mais radical, outro... Então a gente criou essa
numa primeira fase, essa aproximação de construir as coisas juntos, e funciona. E depois começamos a formar equipes, né, de desenvolvimento de rotas, ou seja, técnicos, né, pessoas no começo eu contratei muita consultoria para fazer trabalho, porque não tinha tempo, não tinha estrutura, mas depois nós fomos formando nossos times, né, fomos formando as equipes. Hoje a gente tem equipes nos 6 países que a gente opera, temos especialista de desenvolvimento de rotas, ou seja, que eu coordeno 6 países e todos os países a gente tem uma equipe que realmente conhece números, faz business cases, ou seja, faz análise a nível de companhia aérea, Sim, no mesmo nível das companhias aéreas. Raw data, né? Enfim, Exato. que legal. De discutir ali frente a frente Claro. e levar. Muitas vezes as companhias aéreas pedem coisas pra gente, ou Sim, seja, para ajudar, ó, tá acontecendo isso, você pode me ajudar com esse estudo? Lógico. sim. É. Tá. Fazemos tudo em casa também, a gente está buscando mais aeroportos. Agora recebemos o award de Bagdá. Uau! Bagdá. Então, tipo, Fala um pouquinho do grupo no mundo, assim, qual que é o tamanho, quantos aeroportos, quantos hoje países? nós temos 53 aeroportos, Aham. em 6 países, Uau! né. Brasil, que nós temos Brasília hoje, Natal nós devolvemos, né. Argentina nós temos 35, os Nossa. principais aeroportos. Que lá chama Aeroportos 2000? Aeroportos Argentina agora. Aeroportos O ano Argentina. passado mudou, Aeroportos É. Argentina. Nós temos Uruguai, que também Montevidéu, Punta, e agora todos os outros 6 do interior nós pegamos, reformamos todos. Estão espetaculares, Rivera, Salto, Paysandú, Durazno. Então todos fizemos um sistema de aeroporto que é mais aviação geral, tal. Sim. Temos todos. Equador temos Guayaquil e Galápagos. Ok. Conhece Galápagos? Ainda não. Tem que ir. Sou louco pra ir pra lá, cara. Espetacular. Sou louco pra ir pra lá. Espetacular. Eu já fui, quero voltar. Então quando você for avisa que nós vamos junto Vamos lá. combinar. Não, é sério. Não, né, é um local que você tem que ir. Eu não tenho a menor dúvida. Tem que ir. E é o aeroporto 100% Diamond em Sustentabilidade. É todo sustentável, impressionante. Itália, temos aeroportos de Toscana, Pisa e... Bolonha e... Não, Pisa e Florença. Firenze, tá. Pisa e Firenze, exato. E temos Armênia. Os 2 da Armênia, Yerevan e o Shirá, que é o secundário, que é a família armênia, né? Claro. Família armênia. Por isso que eles foram pra lá, que legal. Então eles têm uma grande raiz com lá. Que legal. E agora estamos no contrato aí de Bagdá. Poxa. E prospectando. E Mas essa equipe... Bagdá é o internacional, o grande. Isso. Tá. Isso. E... Primeiro na região, né? Privatizado? Sim. Não, primeiro de vocês, né? O primeiro nosso na região. Tá. Estamos também em algumas frentes na África. Bastante. Estamos mudando um pouco o foco. Tô vendo. Explorar outras coisas. Estamos também, eu estive em Angola trabalhando, já é público, todo mundo sabe. Para o novo aeroporto Antônio Agostinho. Sim. De lá, um aeroporto espetacular, construído. O Christian, lá atrás das câmeras, ele foi para a inauguração e chegada do 787. Né? Fantástico. Eu estive lá 2 vezes no ano passado. Esse ano, não. Fizemos um trabalho bem bonito lá. E também a minha equipe hoje faz todo esse estudo de mercado. Vamos participar de um bid novo, então todo o estudo de tráfego a gente faz, e depois fazemos a curva de passageiro, que é a coisa difícil, né? Projetar 30 anos, né? E entre os 2, 3 primeiros anos, depois mais muito cálculo, ou seja, então tem uma equipe hoje muito bem formada, os meninos, ou seja... De várias cátedras diferentes, economista, matemático, deve ter um pouquinho de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo. Tá. Tem um pouquinho de tudo. E pelo visto, né, fiquei sabendo, um passarinho azul e branco me contou que esse trabalho foi muitíssimo bem avaliado e gerou um reconhecimento internacional. Quem está nos assistindo aí deve estar vendo essa plaquinha vermelha, né? Vamos virar aqui para acabar com esse mistério, né? O que é isso aqui, ó? Olha aqui. Isso aqui é um troféu que foi dado para quem mesmo? Um tal de Roberto Luiz, eu acho. Tá. Não sei. Você conhece ele? Um pouquinho. Toma tua criança aqui. Conta um pouquinho desse reconhecimento. Isso é um Oscar na sua atividade. É um Oscar. Na verdade, é um reconhecimento bastante importante a nível do que eu faço, que a gente estava falando, que é desenvolvimento de rotas. É o principal fórum que tem, né, dessa atividade a nível mundial. Esse ano foi em Hong Kong.
e todos os anos eles premiam uma liderança do setor. E quem escolhe? Os próprios As integrantes. companhias aéreas. Então. Eu sou de aeroporto, então as companhias aéreas, E que votam. primeiro eles mandam indicações, né? Aí tem um shortlist de 5, e esse shortlist de 5 é um jurado, uma comissão de 7 jurados que escolhe. E o seu Tá. amigo estava lá, não sei porquê. É o Não sei mesmo por amigo que não sabe por que que foi chamado para Cuiabá, depois foi chamado para Buenos Aires, ele nunca sabe por quê. E, pô, A mas gente foi eu. sabe por quê. Mas de novo, Panda, isso não é de boca para fora não, é algo nosso, entendeu? É algo que a gente faz pela vida, é algo de muita gente que eu trabalhei junto, ou seja, você não consegue isso sozinho, né? Isso lógico. Como diz o prêmio, é uma liderança? Sim, não vamos descartar que é uma liderança, mas você precisa de pessoas para formar, Precisa de trabalhar com liderados, você, né. precisa de liderados, precisa de pessoas para te suceder, né, ou seja, não tem que ter medo de ensinar, de incentivar, de fazer essa turminha voar. Eu adoro fazer a turminha voar, eu quero Então, descansar. A hora que eu falo: "Vou parar", deixei um legado. mas é por isso que eu comecei falando o que eu disse a seu respeito. Assim, né, você é um líder que não precisa e não é professoral. Você ensina, pelo exemplo, por ter passado, por ter vivido, por ter experimentado, às vezes até por ter quebrado a cara. Né, Sim, mas algumas você vezes. exerce para mim o mais bonito estilo de gestão de liderança, que é liderar pelo exemplo, né. E assim, as pessoas que trabalham com você falam: "Nossa, assim, ele é firme, mas ele é justo, né, ele é um cara que sabe extrair o que os liderados têm de melhor". Tá aí o reconhecimento mundial, né. Sim, Esse ano você trouxe o caneco para o Brasil, né. trouxe para o Brasil. Exatamente. Eu achei que eu ia Parabéns. perder para a Ásia, pra Europa, Estados Unidos, porque os concorrentes era forte, mas veio para o Brasil. Não, Não, e mas foi muito legal, no dia do evento, tinha vários brasileiros, todos os concessionários do Brasil estavam lá. aham, Tava a equipe da Latam, tava a equipe da Gol, tava a equipe da Azul, todo mundo comigo, que legal. curtindo comigo, e me levaram nos ombros para Ah, receber o prêmio. eu vi a foto. Você viu? E o cara do evento, depois eu dei uma entrevista, falou: "Roberto, inusitado, nunca aconteceu isso". Eu falei: "É que nós somos brasileiros, né". Então é por isso que eu te falo, é uma coisa que, você ganha, né, tá personalizado, Roberto Luiz, mas é de muita gente, né, e muito bom ver as pessoas curtir contigo, ou seja, desfrutar e servir de exemplo, né, para que outros possam seguir esse caminho e buscar esse reconhecimento que é tão bom para a indústria, eu acho. Muito bom. Qual que é o próximo plano do Roberto de Oliveira Luiz? Olha, Não vai fa ainda não é pousar, ainda não estou em procedimento de ainda pouso, não, bem, não, tá, não, não. ok. Não, 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 ainda vamos Não, seguir mas aí. você tá bem aí, né, você não tem razão nenhuma pra Não, não tem. Hã, já que a gente está aqui, né, essas coisas são estranhas, né. Nessa semana 3 headhunter me buscou, é claro, aham, porque isso puxa, né, é claro. e coisas até interessantes que se eu tivesse 40 anos. Mas tô super bem, adoro a empresa que eu trabalho, não é puxar saco de ninguém não. Você tá com uma Ah, casa lá e outra aqui em São Bernardo? tô. Tá. Tenho uma casa em Brasília, uma aqui e uma em Punta, né, que É, aquela lá não tem jeito, né. não, Eh, mas tô super bem, ou seja, super satisfeito, desafio não falta. É o que eu falo, eu não tenho tempo de pensar em parar e me aposentar, porque todo dia não, e Brasília tem um vem alguma potencial coisa diferente. fantástico, né. E todo grupo, né, Claro, sei lá, me chamaram agora um projeto enorme de novo que vai começar em Ezeiza, então todo dia, estão me um envolvendo em fato alguma novo. coisa nova, um fato novo. Então essa energia não te deixa parar, né. Não, claro. E aí eu tenho essa moçadinha nova aí, que eu mando um abraço a toda a minha equipe que sempre te ajuda a renovar também, Aham. remoçar, então, pra nós seguir voando um tempo mais, Panda. Qual foi a coisa qual foi a grande recompensa que a aviação te deu? Cara, acho que os amigos, o relacionamento, o aprendizado, a pobreza dourada. Outro dia a gente estava brincando, você falou: "Pô, Celso, eu quero ir num delivery da Gol". Eu fui num delivery da Gol na Boeing, né, receber o 100º avião, conviver com as pessoas e eu tenho muita satisfação de trabalhar em algo que eu gosto, né, algo eu não trabalho, te juro, por bônus, por lógico que a gente precisa de dinheiro, É, né, mas acaba sendo consequência e não meta, né. consequência, consequência. E eu acho assim, o nosso meio é um meio muito bacana, né, nós É. temos muitos amigos como você, como
como pessoas aí que estão em companhias aéreas diferentes, aeroportos diferentes, mas nós temos muito isso, eu tenho muito isso do foco do nosso negócio, da Uhum. aviação, né. Brasília sozinha não pode crescer, precisa de pelo menos outro aeroporto, não? Receber ou enviar, né? Exato, então, eu acho que é um conjunto de coisas, assim, mas realmente E tem algum não vou chamar de arrependimento, mas alguma coisa que você teria feito diferente ou alguma coisa que você gostaria que tivesse sido diferente? cara, eu gostaria que a Varig nunca tivesse quebrado, né, ou seja, se eu pudesse ter feito alguma Ah, coisa eu era muito jovem ainda, eu participei do colégio deliberante nos últimos 3 quantos anos, anos né, você ficou lá? 26, 26. Uma vida, 26. hein? Uma vida, uma vida. É. Então eu gostaria de ter podido ajudar, eu Ah, não tinha condição, não tinha o nível hierárquico e tudo, mas eu acho que foi uma grande perda. nossa. Foi uma grande perda e realmente e a gente vê hoje, né, as pessoas da Varig aí espalhada por todo lado, Ah, o não, e ensinamento você viu a Varig praticamente no auge, né, entrando em 1980 no era auge. uma potência, né. Era ganhando os prêmios de melhor companhia aérea do mundo, super respeitada, ou Ah, seja, sempre não, com a frota você moderna. chegou antes do primeiro 747 ser entregue. Exatamente, Você viu o antes do 747. 747 chegar e Viu parar. exato, o MD-11. É, essa ninguém digere, né. É, E a essa é Pluna difícil. também, né, cara. É, a Assim, a Pluna Pluna é também. doloroso também. Em menor escala, porque a Pluna É, eu fiquei menos tempo, foi sim, um outro projeto, não foram 26 anos, não foi tanta, como se diz, tanta participação em tantos fóruns, né, senti, realmente tá. senti muito E toda a se eu perda. tivesse agora fazendo uma entrevista de emprego, se eu tivesse te pedindo emprego para ir trabalhar com você no aeroporto de Brasília, enfim, fazer parte da sua equipe, o que que você acha que um candidato tem que ter para ser um profissional cuja carreira possa decolar? E primeiro é atitude, eu sempre gosto de pessoas de atitude, pessoa sincera, não vamos falar de currículo não, mas pessoas que tenham vontade de aprender, de contribuir Uhum, e que gostem de trabalhar em equipe. Ou tá, seja, para mim é fundamental que goste de trabalhar em equipe, que seja abusado, não desobediente, mas abusado, atrevido. ok. E eu tenho os meninos lá meio atrevidos, sabe. É, é. Às vezes eu falo: "Faz isso", eles fazem: "Não, seu Roberto, mas eu não", gostei. Ou seja, eu acho que tem que ter, realmente um pouco de Atitude. perspicácia, atitude, é. E o conhecimento, né, a base a gente já sabe, se você vem falar comigo, você vai ter uma base, mas muito isso. E gostar de trabalhar em equipe, gostar de Uhum. união, de colaboração, de trabalhar junto, né. A resposta não deve ser tão difícil. O que que o candidato não pode mostrar? O que que é deal breaker, falta grave, cartão vermelho? Insegurança, Inse insegurança, insegurança. isso, A pessoa tem que ter tem atitude que ter e f atitude. assim, assumir que não sabe e perguntar, né, Exato, exato. né, Não mas sei e perguntar, ou agora seja, tô vendo, tô indo, vou estar entregando, não, não. gerundismo não E rola. eu gosto muito de pessoas, como se diz, que vêm na frente. Tá. Ou seja, eu sempre falo, Proativas. proativas. Agora mesmo eu tenho uma pessoa nova que começou a trabalhar comigo, justamente na CAP. Qual que é a minha função? "Olha, a gente definir para isso, 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 isso. Mas eu não quero que você faça só isso. Quero que você traga coisas, que você gere proatividade, que você sugira, que você me traga, porque isso é o que eu sei. Eu quero o que eu não sei". Tá, Ou seja, e tem um campo, eu vou te ajudar nisso, você pode vir me perguntar, dúvida, mas eu gosto muito da proatividade e eu sempre fui muito proativo. tá. Eu lembro, voltando na Varig, naquela época de 1990, nós fazíamos um cálculo que era a variação cambial dos Uhum. conhecimentos aéreos. Se metiam em Buenos Aires em pesos, né, contabilizou em dólar, no Brasil contabilizou em real, então tinha uma triangulação, né, de moeda, e faziam tudo aquilo na mão, né. Nossa, Eu já estava fazendo faculdade de administração de empresa, não lembro agora exatamente, mas eu tá. fiz uma formulazinha simples, pá, 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 pá. Fui lá para o chefe, isso aqui, ditadura, né, ainda, Aham. segue fazendo como você, tá bom. 3 dias depois passa uma circular, né, que era uma prancheta, com um papelzinho, ó, Com a tua receita de faz bolo. assim. Mas depois ele me chamou, falou: "Ó, Boa, parabéns garoto. pela proatividade aí e tal", já coloquei. Falei: "Ah, faltou colocar lá embaixo que era eu, né, mas não importa, né". Mas então, isso de ser, entre aspas, proativo, atrevido, trazer soluções,
Perguntinha difícil, né, até agora acho que não foi feita nenhuma grave, mas, assim, quais são os principais deixa eu escolher a palavra direitinho. Quais são os principais não, deixa eu mudar a pergunta para não induzir. Eh, lidar com desenvolvimento de linhas, desenvolvimento de rotas e o crescimento de aeroportos no Brasil. Fala um pouquinho dos principais desafios e de algumas oportunidades. A aviação é economia. A aviação anda junto com o PIB. Se você olhar, 2002 a 2012, nós passamos de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, que o PIB, né, a gente fala elasticidade versus PIB. Aham. Então, você precisa de infraestrutura, né? A mudança que teve no Brasil nos aeroportos foi impressionante, né? Que trouxe uma grande capacidade de crescimento. Olha Brasília o que era, o que é hoje em termos de mas a aviação tem que caminhar com estabilidade econômica, com estabilidade regulatória também. Previsibilidade. Previsibilidade, ou seja, eu faço esses estudos para o mundo inteiro, PIB, elasticidade. Aí você tem a taxa de natalidade cresce ou baixa, esse país qual que é, petróleo, tá, mas geralmente é isso. Então, se você vê o país, como a gente está estável, né? O desemprego está baixo, a inflação aí controlada, né? Então, meio por casualidade, não sei, mas então a gente voltou a crescer. Mas se você olhar hoje, a gente está muito próximo do que a gente estava em 2016. Que a gente teve um período de crises, Uma pena, crise né? da Dilma, 10 anos. 10 anos, entendeu? Então, nós fazemos um grande trabalho, né, de buscar oportunidade, elasticidade, essa rota, que elasticidade que tem, se eu não tenho voo direto, agora nós não tínhamos, ficou muito tempo sem o Brasília e Iguaçu. A gente sabe que Sim. tem uma elasticidade enorme, você colocou o voo direto, aí não é elasticidade, é incentivo tráfego, né, quando Aham. você colocamos e tá. Então são Tá indo, oportunidades que a claro. gente busca, né. É. Mas sim, o Brasil tem uma oportunidade enorme no regional, de crescer o regional que a gente nunca conseguiu, né, ou seja, mas tudo passa muito pela estabilidade econômica. Uhum. E E é o que eu desafios? falei, e irregularidade também, né. E E ter uma legislação, ok. estável, né. É. Hoje cobra mala, amanhã não cobra mala, hoje não sei o quê, hoje são assuntos que a gente precisa amadurecer. Previsibilidade, né? Previsibilidade, É. Isso em vários setores, não é em só na vários aviação, setores. né, a gente vive uma insegurança jurídica que É, ela é tóxica, né, ela é corrosiva, exato. na capacidade de atrair novos investimentos e de manter o investidor, compromissado com o projeto do país, né. Se as regras ficam mudando, o que eu É, posso ganhar com isso? é. Bom, tá bom. Mas é o país do futuro ou é o país do presente, o Não, com Brasil? certeza do futuro, né. Acho que o presente a gente tem que calçar bem ele, sustentar bem ele, mas é o país do futuro. A gente tem 0,5 passageiro por habitante, É, num país absurdo, continente, a é gente perde absurdo. para os vizinhos aqui, né. O Chile tem 1,2. 1,2, exatamente, então é do futuro, a gente e a gente tem as 3 companhias aéreas ou que passaram por Chapter 11 ou que tá passando, mas todas são excelentes empresas operacionalmente, ou seja, operam de forma fantástica, com custo, você vê, olha o CASK é bom, olha o RASK é bom, os indicadores, tirando o econômico, né, onde entra o financiamento, dívida, aí você tem crise de supply chain, que foi a última, De motor. de motor, agora vem o SAF, todos esses desafios que são muito difícil fazer frente com a margem que as companhias aéreas têm a nível mundial, muito baixa, né, a IATA diz entre 0,5% e 1% quando está tudo andando bem a nível mundial, então é isso, ou seja, o desafio é constante. Agora, nós temos 3 companhias aéreas muito boas, todo mundo fala: "Tem que entrar mais", bom, bacana, se vem a outra, é bem-vinda, né, pra uma competição é sempre saudável, eu acho que elas mesmas não vão Elas não se enfrentar isso de opõem. forma natural, né, Não, mas né. é muito difícil, né, ou seja, com Se você todo fizer conta, você não entra no Brasil. muito Hoje não difícil, entra, muito difícil. né. Inclusive você como, um executivo líder de uma empresa concessionária de serviços públicos, né, sabe o quão difícil, é para o concessionário encontrar uma equação de equilíbrio econômico-financeiro nas condições em que foram feitas as privatizações, né. Sim, sim. Ou seja, pagou-se muito, né, e esse retorno leva um tempo.
Exatamente. Até porque todos os modelos foram feitos com base num período de um crescimento De uma que não previsão se repetiu, que não de uma previsão de crescimento de ah, tráfego que não se materializou. não se materializou. Então a gente tá Exatamente. voando abaixo da rampa ideal, né. Exato. Bem abaixo. Mas enfim, se fosse fácil tinha graça? Acho que não, né. Não, acho que não, né. Bom, Roberto, Se faltou fosse fácil, talvez a gente tivesse aposentado, não sei. não, a gente tá aqui porque gosta, né. Lógico, lógico, é uma cachaça. Faltou alguma coisa pra gente falar? Mano, eu acho que, pô, acho que exploramos Cobrimos bem, bastante, hein. né. Pô, acho que Eu deu um também livro acho. aí. Cara, não sei se deu um livro, mas deu uma minissérie, Deu uma deu um minissérie. MBA, deu É, um bacana. curso de pós. Não, Porque e é um foram prazer falar com você, porque, pô, você conhece, você tem história, tem conhecimento, teve em mais de uma companhia aérea como eu, então é uma conversa, ou seja, de ida e volta muito boa, né. muito Ou seja, a obrigado. gente se entende, combinado. Roberto, obrigado, tá. Abraço, irmão. Valeu, obrigado mesmo, sempre bem-vindo aqui, tá. Obrigado, Panda. Esse foi Roberto Luiz, ele é gerente geral de novos negócios da Corporación América Corporación América, né, Airport, isso. Airports, que é uma empresa que originalmente nasceu na Argentina, mas hoje é uma multinacional que tem 53 aeroportos, 53 6 aeroportos países. em 6 países, ou seja, é uma empresa, é uma das líderes mundiais de gestão aeroportuária, mais conhecida por quem voa no Brasil pelo excepcional aeroporto de Brasília, que para mim é o melhor aeroporto do país, muito em função do trabalho que o Roberto vem fazendo e sua equipe, premiados e reconhecidos mundialmente pela excelência do trabalho. Então, de novo, eu fico muito honrado de ter um convidado desse quilate aqui no canal, acho que atesta a seriedade ou o compromisso que a gente tem de trazer informação de credibilidade, trazer as pessoas mais relevantes da indústria. Fica esse agradecimento a você que está nos assistindo e fica também o nosso agradecimento aos nossos 2 patrocinadores, a MF Import, que tem mais de 500 carros aqui na cidade de São Paulo, nacionais, vintage, importados, enfim, a Disneylândia do automóvel, como o Roberto falou, vamos fazer uma visita lá, e eles ainda blindam o seu carro, ou seja, é o seu endereço para encontrar veículos únicos. E a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está agora com praticamente aí 4.000 voos extras na alta temporada, 3.600 somente em Congonhas, 450 voos extras em Campinas, destinos e pares de cidades novos, aumento de frequência, enfim. Se você quiser voar nesse final de ano, comecinho de verão aqui no Brasil ou para qualquer lugar do mundo, você sabe, voeazul.com.br, compre a sua passagem e descubra por quê. No Brasil, em Brasília e nos céus de boa parte do mundo, eles estão cada vez mais azuis. Valeu, esse foi mais um Flap Interview, estaremos de volta em breve, espero com um convidado do nível do nosso querido Roberto Luiz. Valeu.